Olá, sejam bem-vindos ao Avante Nestlé. Meu nome é Poliana e a gente vai conversar um pouquinho sobre oncogeriatria, atualizações para a promoção dos melhores desfechos. Não tenho nenhum conflito a declarar para a apresentação desse tema. Bom, para começar a explicar um pouquinho o que a gente faz nesse universo da oncogeriatria, quando chega um paciente para a gente avaliar, é muito diferente eu receber um paciente e na avaliação clínica eu saber que eu tenho um idoso de 70 anos do sexo masculino com uma síndrome mielodisplásica de alto risco, hipertenso, diabético, com hipotireoidismo e depressão, em uso de 10 medicações, incluindo as medicações profiláticas usadas na hematologia e em programação para um transplante de células tronco-hematopoéticas alogênico. É muito diferente de quando eu avalio esse paciente e eu sei que esse paciente é um paciente masculino, de 70 anos, também portador de uma síndrome mielodisplásica, porém ele tem um índice de Karnofsky de 100, um ECOG 0, totalmente independente para as atividades básicas instrumentais de vida diária, que tem um time up and go test de 7.08 segundos, um hand grip test de 38, pontua 13 na minha avaliação nutricional. É um paciente que não tem histórico de quedas e nem de internações nos últimos 6 meses, tem 3 comorbidades controladas, um índice de Charlson de 4, uma perspectiva aí de 4% de mortalidade em 5 anos e 15 a 23 em 10 anos. É um paciente em uso de 6 medicações, que não tem alterações importantes na realização dos exames, né, de triagem para uma avaliação cognitiva, uma escala de depressão geriátrica de 3 e que pontua num modelo preditivo de Rúria, que é o CARG Score, que é um instrumento que a gente usa para avaliação de toxicidade 4 pontos. É muito diferente se agora eu estou falando de um outro idoso com a mesma idade, a mesma patologia, porém que já me demonstra algumas alterações funcionais, tá? Mantém-se completamente independente ainda, tanto para atividade básica quanto instrumentais de vida diária, mas já tem um time up and go test mais aumentado, um hand grip test baixo, pontua menos na avaliação nutricional, né? É um idoso com histórico de 4 internações nos últimos 6 meses, 2 comorbidades, porém 2 comorbidades mais graves, com índice de Charlson maior, né? Uma perspectiva de mortalidade maior, tanto para 5 quanto para 10 anos, em uso de 15 medicações, né? E com uma pontuação maior na escala de depressão geriátrica e no modelo preditivo para toxicidade à quimioterapia de Rúria de 7 pontos, que é completamente diferente deste outro idoso com a mesma idade e a mesma patologia, porém já me mostrando um comprometimento funcional mais importante, que a gente vê tanto pelas escalas de avaliação funcional, quanto no time up and go test, no hand grip test, né? Um comprometimento nutricional mais importante pela minha avaliação nutricional, com história de 2 quedas e 3 internações nos últimos 6 meses, 4 comorbidades descompensadas, com uma pontuação maior no índice de comorbidade de Charlson, também uma questão de uma mortalidade elevada, quando a gente olha aí na sua possibilidade de mortalidade, tá? Com alterações cognitivas, né, nos testes de triagem para avaliação cognitiva e com uma pontuação maior, tanto para a escala de depressão geriátrica quanto para o risco de toxicidade à quimioterapia. Por que eu trouxe esses 3 casos? Para a gente tentar enxergar a questão da idade, né, da idade cronológica, porque esse pode ser um idoso de 80 anos, mas este também pode ser um idoso de 80 anos. E aí nós estamos falando de 2 idosos completamente diferentes. Porque o envelhecimento, ele não é igual para todo mundo. As pessoas envelhecem de forma diferente, né? O nosso envelhecimento, ele é influenciado não só pelas nossas questões genéticas, né, pelo que a gente carrega com a gente na nossa genética, mas também pelas exposições ambientais que nós tivemos ao longo da vida, que podem ser completamente diferentes. Então, idade cronológica, idade biológica e idade funcional, elas podem ser completamente diferentes, mesmo que a idade cronológica seja a mesma para diferentes idosos. Então, quando eu estou falando da população idosa, eu estou falando de uma população extremamente heterogênea em relação à sua capacidade funcional, à sua capacidade cognitiva, estado nutricional, ao seu funcionamento orgânico e às suas reservas orgânicas, tá? E no seu perfil de comorbidade e uso de medicações e polifarmácia, tá?
Então é importantíssimo que a gente saiba avaliar nesses idosos a sua reserva funcional para tentar pesar respostas a tratamentos, benefícios e riscos de todos os tratamentos que eu posso propor para um idoso com uma doença oncológica. Tá? Essa é a capa da Time de fevereiro de 2015, que coloca essa questão. Esse bebê poderia viver 142 anos. Tá? E por que isso? Tá? Porque a gente sabe que a população está envelhecendo. O envelhecimento populacional é algo extremamente celebrado, né? Porque é algo que traz aí impacto das melhorias sociais e das melhorias em saúde que nós tivemos aí nos últimos anos, mas também é algo que traz bastante preocupação. Tá? Aqui só para a gente ver que a proporção de idosos no mundo em 2015 era de 12,3% e as estimativas apontam para que isso passe de 21% no ano de 2050. Eu não vou me ater muito a esse slide, na verdade ele repete um pouco do anterior, mas isso é para a gente trazer a questão do envelhecimento como de fato o principal fenômeno demográfico do século XXI. Eu só quero chamar atenção, né, nesse slide para esse dado. O que a gente espera para 2050 é que a população de idosos com mais de 80 anos seja praticamente o dobro do que era a população total de idosos em 1950, tá? Com o agravante de que a maior parte desses idosos estarão vivendo em países em desenvolvimento. Tá? No Brasil isso não é diferente, tá? Se a gente for ver aqui a estimativa para 2050, é que a nossa população de idosos seja a nossa proporção de idosos seja de 23% da população brasileira em 2050. Então é algo aí importante para a gente considerar. E o que tem a ver a gente falar de envelhecimento populacional e câncer? Eu acho que a gente sabe, né, como profissionais de saúde, que o aumento da prevalência das doenças crônico-degenerativas aumenta muito conforme a gente aumenta o nosso tempo de vida, né? Dentre essas doenças está o câncer. A gente sabe que cerca de 80% dos casos diagnosticados de câncer hoje, eles são diagnosticados a partir dos 55 anos, sendo que mais de 60% dos casos eles serão diagnosticados em pessoas com mais de 60 anos. E os idosos também são os que mais morrem por câncer. 70% das mortes por câncer também ocorrem em pessoas com mais de 60 anos, tá? Hoje, 20% dos portadores de câncer têm 80 anos ou mais. E acho que esse é um dado relevante quando a gente vai falar da importância da avaliação desses idosos para a definição de tratamento. O que tem a ver, então, o câncer com o envelhecimento? Existem diversas teorias que falam dessa questão, e uma das teorias é a questão do acúmulo de dano celular ao longo do tempo. Né? Ao longo do tempo, além das questões genéticas, a gente está exposto a uma série de fatores de risco, além da gente apresentar, conforme envelhece, um número maior de divisões celulares aí ao longo do tempo. Nessas divisões, mutações podem ocorrer que podem levar aí à oncogênese e à formação de uma célula cancerosa. Tá? Então, essa é uma das explicações para a doença ser mais prevalente no idoso. E, de fato, quando a gente vai ver a idade média do diagnóstico do câncer, a gente vê que para grande parte das patologias, essa idade média é depois dos 60 anos. Né? A gente vê 61 para mama, linfoma não Hodgkin 67, pâncreas 72, numa média aí de 67 anos para todos os cânceres, para metade desses cânceres. Tá? E a idade média ao morrer do câncer também, para grande parte deles, é após os 60 anos também, como a gente pode ver nesse slide, tá? Sendo aí que 3/4 das mortes por câncer ocorrem em torno aí dos 73 anos, quando a gente vai avaliar. O câncer, então, hoje é considerado uma epidemia entre os idosos, tá? Com uma incidência 11 vezes maior que na população mais jovem, que na população menor de 60 anos, e uma mortalidade 16 vezes maior. E aí vem as grandes questões que a gente precisa pensar quando a gente está diante de um idoso com câncer. Esse idoso que eu estou avaliando e para o qual eu vou auxiliar na decisão terapêutica, esse idoso ele tem uma chance maior de morrer pelo câncer ou com câncer.
né, de outras patologias, de outras comorbidades. E quando que o tratamento pode aumentar ou reduzir a sobrevida desse idoso, tá? Hoje, com as expansões dos tratamentos oncológicos, os pacientes com doenças oncológicas acabam vivendo um tempo maior, tendo uma sobrevida maior, né? Hoje a gente tem novas abordagens com novas técnicas cirúrgicas, modalidades muito mais localizadas e menos tóxicas de aplicação de radioterapia, né? Várias outras drogas disponíveis, mas a gente ainda tem poucos estudos que nos guiam de como utilizar isso em idosos, né? Quais seriam as toxicidades e complicações específicas na população idosa. Nós temos vários novos agentes, né, com esse melhor entendimento de como funciona o desenvolvimento da doença oncológica, com a identificação de alvos genéticos e moleculares, de alvos imunológicos, né, a gente tem novos agentes citotóxicos, terapias-alvos, imunoterapia. E como que isso funciona nos idosos? Quais são as interações desses tratamentos com outras condições de base que esse idoso pode ter? E quais seriam as interações desses tratamentos com outros possíveis tratamentos farmacológicos? Então, muita coisa que talvez a gente ainda tenha mais respostas, tá? E aí vem as nossas grandes dúvidas. Quais são os efeitos, então, fisiológicos, moleculares e clínicos da doença oncológica nesse organismo idoso, né? Quais são os fatores que vão nos ajudar a determinar a resposta, tolerância e toxicidade nesse paciente? Como predizer a mortalidade relacionada ao tratamento desse paciente? E que condições e comorbidades poderiam expor esse idoso a uma maior toxicidade, principalmente quando a gente pensa em toxicidades como neuropatias, cardiopatias e chemo-brain, que podem vir a se somar a outras comorbidades, piorando muito a qualidade de vida desse idoso, tá? Então, o tratamento do câncer no idoso hoje é o grande desafio da oncologia do século XXI. Porque a gente está falando de um grupo etário extremamente heterogêneo, porém onde eu tenho maior possibilidade de presença de fragilidades ou vulnerabilidades, presença de múltiplas comorbidades concomitantes e com a possibilidade de um comprometimento funcional. É um indivíduo onde uma avaliação subjetiva que não me deixe enxergar essas fragilidades e vulnerabilidades pode induzir a erros de avaliação importantes. Tanto eu posso considerar um idoso frágil como saudável e submeter esse idoso a um supertratamento, quanto o contrário, e fazer um subtratamento num idoso que poderia responder, tá? E isso acaba tendo impactos extremamente negativos no tratamento e na sobrevida desse paciente, tá? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Outra coisa que a gente esquece é da qualidade de vida. Qual é o impacto que o tratamento oncológico pode ter na qualidade de vida desse idoso, que é extremamente importante. Então, uma avaliação subjetiva pode dar para a gente uma impressão de boa condição clínica quando ela desconsidera esses fatores, né, escondidos que a gente não percebe numa avaliação comum, mas que poderiam dar para mim os limites das reservas orgânicas desse paciente. E o tratamento oncológico pode ser a gotinha que faltava para levar à exaustão dessas reservas, levando a resultados extremamente negativos para a vida desse paciente, tá? Então, eu estou falando de uma população com níveis variados de saúde, vulnerabilidades e fragilidades, tá? E saber onde está o meu paciente nesses níveis tem um impacto importantíssimo na escolha do tratamento para ele, tá? Então, como é que a gente decide para onde a gente vai quando a gente recebe esse idoso, tá? Tem uma série de coisas que a gente precisa olhar quando a gente está diante de um idoso com uma doença oncológica e a gente precisa ajudar a equipe de oncologia a tomar uma decisão sobre esse tratamento. Uma das coisas importantes é a avaliação da expectativa de vida desse idoso, né, da sua reserva funcional, do seu suporte social, e uma coisa importantíssima que às vezes a gente esquece é a autonomia desse idoso, né? Quais são as suas decisões frente aos achados que nós tivermos, frente àquilo que a gente encontrar que pode colocar esse idoso em risco, como é que a gente divide isso com esse idoso para que ele possa decidir o que ele quer para o seu tratamento, tá? E isso a gente consegue através da avaliação geriátrica ampla. Para quem está habituado, né, com a geriatria,
A avaliação geriátrica ampla é um instrumento já bastante conhecido, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre ele aqui agora. Vários guidelines internacionais, né, da Sociedade Internacional de Oncogeriatria, do NCCN, de ORTC, da ESMO, colocam a importância da realização da avaliação geriátrica ampla antes da decisão do planejamento terapêutico de um indivíduo idoso, tá? E isso é extremamente importante. A CIOG publicou, então, um guideline em 2014, a ASCO agora em 2018 também, né, um guideline sobre as orientações de como a gente deve avaliar esse idoso. Algumas orientações muito relacionadas à questão de avaliar o idoso que vai ser submetido ao tratamento quimioterápico, mas nós temos também guidelines que falam da importância da avaliação pré-cirúrgica desses pacientes, tá? E que eu acho que vale a pena, quem tiver interesse, olhar esses artigos com um pouco mais de atenção. Enfim, a avaliação geriátrica ampla, então, é um método de avaliação multidimensional desse indivíduo, onde a gente vai avaliar, além da condição médica, né, sua condição funcional, social, psíquica. É uma avaliação que nos permite uma melhor acurácia diagnóstica, né, de problemas nesse idoso, identificar fatores que podem interferir nos resultados do tratamento oncológico, nos ajuda a monitorar o tratamento ao longo do tratamento, planejar segmento e também predizer desfecho. No cenário da doença oncológica, a avaliação geriátrica ampla é uma ferramenta para nos ajudar a avaliar a capacidade desse idoso de tolerar o tratamento, então de conseguir enfrentar, né, os eventos adversos desse tratamento e também de responder ao tratamento. Nos ajuda a avaliar a probabilidade de morte precoce, a probabilidade de desenvolver efeitos adversos decorrentes do tratamento e também de se recuperar frente a esses eventos adversos. E nos ajuda a ter uma ideia do que pode acontecer durante o seu segmento para que a gente possa discutir riscos e benefícios do tratamento, né, entre as equipes médicas, a equipe geriátrica, a equipe de oncologia e outras equipes que porventura estejam acompanhando esse paciente, com a equipe multiprofissional e principalmente com pacientes e familiares. E além de nos auxiliar nessa discussão de risco-benefício, para que a gente possa caminhar para uma decisão sobre qual o melhor tratamento para esse idoso, também nos ajuda a preparar pacientes e familiares para que eles possam lidar e enfrentar possíveis complicações do tratamento, tá? Que também é extremamente importante. Então, na avaliação geriátrica ampla, a gente aplica uma série de instrumentos para avaliar todas aquelas dimensões que eu falei anteriormente. Tem alguns instrumentos, aqui eu cito, né, o HCTCI, que é uma avaliação de comorbidade que a gente usa para os pacientes que vão ser submetidos a transplantes de medula óssea, tá? E eu vou falar um pouquinho mais da questão do Lee-Schomburg Index, que a gente avalia prognóstico nos pacientes, além de interações medicamentosas. Bom, a partir da avaliação desse paciente, onde a gente vai avaliar a funcionalidade, estado nutricional, avaliação cognitiva, enfim, a gente classifica esse idoso em saudável, vulnerável ou frágil, aplica scores específicos de toxicidade à quimioterapia. Aqui eu estou dando o exemplo do Húria, que eu vou falar mais para frente, né, da arte Húria, mas a gente tem outros scores que podem ser utilizados também, tá? E a partir dessa avaliação, a gente poder dividir com o paciente para a gente conseguir estabelecer qual vai ser o plano terapêutico oncológico, quais vão ser as nossas orientações para reabilitar esse paciente quando necessário ou para torná-lo mais apto a receber o tratamento oncológico, tá? Ou avaliação de necessidade de outros encaminhamentos quando esse tratamento oncológico não for possível, tá? Em relação à avaliação de comorbidades, né, o que a gente mais usa habitualmente e que a gente encontra nos trabalhos é a utilização do índice de Charlson, tá? Mas existem outros scores de comorbidades que podem ser utilizados. E só para a gente ter uma ideia, né, aqui a gente tem um trabalho mostrando uma curva de sobrevida em relação
ao aumento de scores de comorbidades, e a gente percebe que quanto maior, né, o score de comorbidade, menor a sobrevida do paciente. E quando a gente vai avaliar trabalhos que avaliam a comorbidade com tratamento oncológico, a gente vê aqui, usando o Charlson, né, que pacientes com Charlson maior que 2 tiveram um risco muito maior de necessitar descontinuação do tratamento oncológico. Tá? Então, aí a importância da gente avaliar a comorbidade nesses pacientes. E expectativa de vida? Como é que a gente trabalha a questão da avaliação de expectativa de vida nesses pacientes? Tá? A gente não tem bola de cristal, né? Então a gente tem que fazer uso de instrumentos presentes na literatura, e um dos instrumentos que a gente usa são as calculadoras do ePrognosis, onde a gente tem várias calculadoras para avaliação de expectativa de vida para esses pacientes, tá? Avaliação de risco de toxicidade à quimioterapia também é extremamente importante. Aqui eu trouxe até, fazendo uma homenagem à Art Húria, que foi uma pessoa extremamente importante no meio da oncogeriatria e desenvolveu o score preditivo de Húria, tá? Utilizando-se de algumas informações da avaliação geriátrica ampla, somadas a algumas avaliações laboratoriais e do tratamento oncológico, aonde a gente pontua esse paciente para avaliar o risco de toxicidade grau 3 a 5 para quimioterapia. A gente pode utilizar a calculadora, né, no próprio site que eu deixei aqui. E a gente tem, aqui é só para a gente ver que a predição de risco utilizando, né, esse score, ela é muito melhor do que a gente usando só o KPS para avaliação de risco de toxicidade à quimioterapia. E a gente tem esse instrumento validado para o português, tá? Que foi validado em 2017 pela doutora Lucila Pontes. Outro índice, outro score que a gente pode usar, outra ferramenta é o CRASH, tá? Que foi validado pelo grupo do Moffitt, e que a gente também pode usar a calculadora online aqui por esse site. Tá? Bom, a gente já sabe que a AGA é extremamente importante há muito tempo, a gente já sabe que a AGA traz aí uma redução de gastos com saúde, de hospitalizações agudas, diminui a institucionalização e aumento de sobrevida global para o paciente idoso. E agora a gente também sabe, dentro da oncologia, né, que alguns domínios alterados da AGA, e aqui eu vou me focar mais na funcionalidade, eles estão relacionados a uma pior sobrevida global desses pacientes, com maior risco de toxicidade e eventos adversos, com uma capacidade reduzida desse paciente de se beneficiar, né, de determinadas intervenções e de se recuperar de danos. Né? A funcionalidade, ela é um preditor de perda de independência dos pacientes, é um preditor, então, de institucionalização e mortalidade, e também, quanto melhor a funcionalidade do paciente, melhor a sobrevivência desse paciente a hospitalizações. Então, a gente tem alguns dados importantes, né? E a funcionalidade, ela é tão importante que, se a gente for pegar aqui nessa curva um paciente de 85 anos, né, saudável, ele tem uma sobrevida maior do que um paciente frágil de 70 anos. Né? Então, uma coisa importante da gente avaliar. Aqui foi um trabalho feito com pacientes com câncer de pulmão, mostrando que quanto maior a necessidade de assistência para atividades instrumentais de vida diária, pior era a sobrevida desses pacientes. Né? E aí a gente percebe a questão da funcionalidade com esse risco de perda de independência muito maior para os pacientes que já têm uma maior fragilidade. O que fica claro quando a gente usa a analogia dessas figuras, né? A resistência de um paciente frágil, ela é muito menor e o risco de perda de independência é muito maior. A gente tem várias escalas e vários instrumentos para avaliar a fragilidade no paciente idoso, tá? As que a gente mais acaba usando é a de Fried e SOF, né? Tá aqui, né, os critérios para classificação desses pacientes, tá? E é extremamente importante a gente avaliar frente a tudo que eu falei anteriormente. Quando a gente tem a AGAS em mãos, né, o que os trabalhos mostram? Que, infelizmente, apesar da realização da AGA, ainda os seus dados são subutilizados para a definição do tratamento desses idosos. Tá?
O que é uma realidade aí a ser mudada, e eu acho que está muito nas nossas mãos a gente mudar isso cada vez mais e entender a importância dessa avaliação, tá? Esse estudo feito com 375 pacientes oncológicos idosos, então, com o objetivo de avaliar o processo de tomada de decisão de tratamento após reunião multidisciplinar com discussão desses dados, mostrou que 20,8% desses pacientes tiveram modificação de seu plano terapêutico inicial, né? Seja ela redução de intensidade de dose, intensificação do tratamento ou retardo do tratamento para intervenções geriátricas. E as principais intervenções geriátricas desse estudo foram a intervenção nutricional, melhora nutricional desse paciente, intervenções em fisioterapia para reabilitação, apoio social e adequação de prescrição desses pacientes. Temos outras opções. A AGA realmente ela é um instrumento que demora, que exige tempo, né, para sua aplicação. São muitos instrumentos a serem aplicados, muitas ferramentas. Então a gente tem, tá? Alguns estudos avaliaram várias ferramentas para substituir a AGA, tá? E a gente tem duas ferramentas de triagem, que é o G8 e o VES3, que tem validação na literatura. A partir da aplicação desses instrumentos, você pode definir o idoso que se beneficiaria de uma AGA completa e o idoso que pode seguir o tratamento sem a necessidade de passar por uma AGA completa, tá? Mas a gente tem outros meios de avaliar? Tem. Tá? No guideline da ASCO de 2018, né, quando para a pergunta número 2, que é o que a gente deve considerar quando vai submeter esse paciente a tratamento oncológico, ele coloca que nós deveríamos, no mínimo, avaliar funcionalidade, comorbidade, quedas, depressão, cognição e nutrição para esses pacientes. Então, a decisão de tratamento desse paciente envolve uma série de fatores que precisam ser vistos, tá? Mas minimamente a gente precisa avaliar funcionalidade, comorbidade, quedas, estado nutricional e risco de toxicidade à quimioterapia. E lembrar que antes do câncer nós temos um indivíduo, um paciente, uma pessoa doente que precisa de tratamento. E a gente precisa mudar o nosso endpoint não só para a sobrevida, mas também para a qualidade de vida desses pacientes. Então a gente precisa responder qual a expectativa de vida desse paciente, se ele tem uma probabilidade maior de morrer do câncer ou com o câncer, se ele tem condições de tolerar o tratamento e como esse tratamento vai impactar em sua qualidade de vida, porque os nossos dados ainda, eles são muito aquém daquilo que a gente necessitaria para a complexidade de decisão desses pacientes, visto que a população de idosos reais não é a população de idosos que faz parte dos trials clínicos, e os trials ainda incluem muito poucos idosos, né, na seleção da sua população de estudo. Então, infelizmente, os principais usuários de tratamento oncológico estão excluídos dos estudos por conta de comorbidades e outros fatores concorrentes que podem interferir aí no prosseguimento do estudo. Então, para deixar uma mensagem final, eu acho que a gente fala hoje muito de medicina personalizada, né, em oncologia, onde a gente observa vários fatores do tumor para decidir o tratamento, e a gente precisa personalizar essa medicina também em relação ao paciente, tá? Aos aspectos e às dimensões da vida deste paciente, da sua funcionalidade, estado nutricional, do seu suporte social, das suas decisões pessoais, para a gente poder decidir qual é o melhor tratamento. E só para terminar, eu gosto sempre de falar dessa frase de Saramago, que é: sentir como uma perda irreparável o acabar de cada dia. Provavelmente é isto a velhice. E eu acho que, como profissionais de saúde, nós temos a obrigação de não sermos promotores de perdas irreparáveis, que a única perda irreparável seja o acabar de cada dia. Obrigada.